Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Isaías 28. A impenitência de Efraim será castigada. Ai, Samaria, as orgulhosas coroas dos bêbados de Efraim, flor murcha, gloriosa formosura, que se encontra no alto do fertilíssimo vale, que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente, poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, e com a chuva de pedra, tormenta destruidora, e como tempestade de águas impetuosas, que transbordam. A orgulhosa coroa de bêbados de Efraim será pisada com os pés, a flor murcha da gloriosa formosura, que se encontra nos altos do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória, o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para os que se assentam para julgar, e a força para os que rechaçam o ataque do inimigo, junto ao portão da cidade, contra habitantes de Jerusalém. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Há sacerdotes, profetas, cambaleiam por causa da sua bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão. Tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito. Não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar essa mensagem? Crianças desmamadas que acabaram de ser afastadas do seio materno? Porque nos fala como criança, repetindo palavras e frases, uma palavra depois outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, no meio dos lábios zombeteiros, que de uma língua estranha o Senhor falará a este povo, a qual disse: ele é o descanso, deem descanso ao cansado, este é o meu refrigério. Mas eles não quiseram me ouvir, assim a palavra do Senhor lhes será como fala de crianças, palavras e falas repetidas, uma palavra depois outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso é para que andem e caiam para trás, para que sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem: fazemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não os atingirá. Porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidariamente apresentada. Aquele que crê não foge. Farei juízo da régua, a justiça ao prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por eles. Todas as vezes que passar, ele o arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites será simplesmente um horror. E entender a mensagem, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá cobrir-se com ele. Porque o Senhor levantará com o monte de Perazim e ficará irado como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, a obra alheia, para executar a sua tarefa, a tarefa estranha. E agora parem de zobar, para que as correntes que o prendem não tornem mais fortes. Porque já ouviu o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e esta está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sua sabedoria. Prestem atenção. Ouçam a minha voz e sejam atentos, ouçam o meu discurso.
Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada devido no lugar do centeio aborda, pois o seu Deus instrui devidamente o que ensina. Porque não derruba o endro com instrumentos de trilhar, nem se passa na roda do carro sobre o cominho, mas o endro debulhado é como uma vara de cominho, como um pedaço de pau e cereal debulhado. Mas o lavrador não trilha sem parar as rodas do carro. Passam por cima dele, mas os cavalos não esmagam os grãos. Isso procede porque o Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Olha só, eu acho interessante porque as palavras de hoje são um pouco duras, um pouquinho pesadas. A gente lê um texto desse forte, eloquente, pesado, incrível, maravilhoso. A gente vê as características de Deus e mesmo assim ainda somos infiéis. A verdade é essa. Se piscar, a gente vira para a direita, vira para a esquerda, vira para trás, vai para o lado, vai para o outro e esquece do Deus da nossa salvação. Sabe por que é muito mais fácil ser acolhida pelas coisas desse século? Porque aqui a gente pode ver e é o Deus da nossa salvação. A gente só pode sentir. As pessoas, elas querem tocar, elas querem um objeto, algo de adoração para elas alcançarem. Por que vocês acham que esses relacionamentos de hoje em dia tudo virou uma meleca? Nossa, Poliana, virou. A maioria, sabe por quê? Porque o Deus das pessoas são o próprio cônjuge, o próprio companheiro, o próprio parceiro. As pessoas, elas se esquecem que existe algo muito maior do que o que se pode ver, se pode tocar. Elas se esquecem que antes de tudo começa no Pai. Será que um dia você já se esqueceu que tudo começa no Pai? Será que você está nessa fase de achar, de não saber, de não entender que tudo começa no Pai? Você já se permitiu temer ao Senhor? Você já se permitiu pensar, imaginar, crer, sabe, perceber que tudo começa no Pai? Quando a gente lê um texto desse, a gente vê um pai detrás do filho, falando: filho, eu estou aqui, eu ainda continuo no jardim. Deus ainda continua no mesmo lugar, esperando para ter um relacionamento face a face com você e comigo. Se você fosse dar 0 a 10, qual seria o seu relacionamento com Deus? É interessante porque a gente fica dizendo que é cristão, mas a gente sempre acha que Deus nos deve algo. Ei, deixa eu te contar, Deus não está devendo nada para mim. A conta dele não está negativa. A conta de carinho de Deus, de favor de Deus, de amor de Deus, de querer Deus conosco, não está negativa. O problema é que a gente se esquece. A gente se esquece que existe um Deus que tudo vê. A gente age como se Deus não existisse. A gente se desespera como se Deus não existisse. A gente vive como se Deus não existisse. A gente não conta com Deus como se Deus não existisse. Ainda dizemos que somos cristãos. É muito, muito pesado esse texto. A Bíblia, ela levanta o alerta contra os habitantes de Jerusalém. Depois ele conta e começa a explicar qual é o tamanho da sabedoria de Deus. E ele fala assim: prestem atenção, ouçam a minha voz, estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor pode sempre lavrar a fim de semear? Será que essa terra que ele está abrindo e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície e de ter espalhado palha, ele semeia o cominho, planta o trigo, a cevada, tudo isso, tudo que ele faz
Tudo que alguém faz é porque Deus já deixou pronto. Você já parou para pensar que a gente está aqui porque Deus já deixou pronto? A gente está na internet falando sobre Deus, conversando sobre Deus. Daqui a pouquinho você vai trabalhar, eu também, a gente vai estudar. Eu vou estudar, algumas outras pessoas também. Pessoas vão trabalhar, pessoas vão limpar a casa, a gente vai tomar um café da manhã, a gente vai viver a nossa vida. Mas tudo tem e existe porque Deus já deixou pronto para nós. Você já agradeceu ao Senhor? Esses dias, ontem, basicamente, eu estava conversando com uma seguidora. Ela é do Hospital do Câncer de criança. Pensa quantos desafios. Ela disse que a criança estava chorando muito, gente, com certeza. E não estava passando um catéter no ureter, que precisava de um catéter no ureter. E ela foi lá e todo mundo tentando. Ela tentou e não conseguiu. Aí ela parou e ela falou assim, acho que eu vou orar. E ela orou, Senhor, passa esse ureter no meu lugar. Passa esse ureter no meu lugar, Senhor, em nome de Jesus. Pá, o ureter passou. Porque se ela não passasse aquele ureter, eles iam enfiar aquela criança num centro cirúrgico, anestesiar ela para colocar o ureter nela. Vocês fazem ideia do que essa moça fez? Ela poupou dor, sofrimento, angústia. Ela aliviou, né, o desespero daquela criança para ela se esvaziar. Tudo já estava feito por Deus. Aí ela disse que ela estava se sentindo muito culpada, porque nem agradecer a Deus por ter usado ela daquela maneira, de uma forma tão especial e feito com que aquela criança, né, tivesse afago ali, ela fez. Eu falei assim, você fez isso em voz baixa ou em voz alta? Aí em voz baixa eu falei, isso não existe. A próxima vez eu quero que você pergunte para as pessoas, eu posso fazer uma oração por você para a gente tentar? Você precisa trazer o santo para o teu ambiente. Você precisa entender que é por ele, para ele que faz todas as coisas. Em contrapartida, uma outra seguidora minha, também técnica de enfermagem, ela estava no hospital e a paciente estava reclamando de muita dor. E a gente já tinha conversado. Eu falei, você está ali para não blasfemar a palavra. Você está no seu hospital para que as pessoas te reconheçam como uma mulher de Deus. Não, é isso mesmo. É uma mulher de Deus. Não interessa a tua profissão. A palavra não pode ser blasfemada. As pessoas precisam olhar em você e ver Jesus. Tudo já existia antes. Sabe, muitas vezes as coisas não funcionam no ambiente de trabalho e também não funcionam, né? Principalmente na saúde, porque vocês não clamam. E quando clamam, são silenciosos. Ela ontem, uma paciente estava sentindo muita dor. Ela segurou na mão da paciente e ela disse, eu posso orar pela senhora? Pode. Ela falou, Senhor, em nome de Jesus, tira a dor dessa mulher, Pai. Se o Senhor quiser derramar a cura, pode ser agora. Mas eu te peço, estou arrepiada, tira a dor dessa mulher segurando na mão do paciente. Em nome de Jesus. Amém. 20 segundos foi o que separou ela do desespero para a paz. A sabedoria já está aqui. O Senhor já deixou tudo pronto. Aquela mulher parou de sentir dor. Não precisou de receber medicação. Ela não foi curada, mas ela não sentiu mais dor. E quando aquela seguidora sai do quarto, ela fala, essa é uma mulher de Deus. Não precisa de medicamento em todas as situações. Antes de tudo, ore. Qual é a sua profissão? O que está dando errado? O que não está funcionando? Toda sabedoria já está aqui. Toda entrega de Jesus já está aqui. Ou você vai reconhecer Deus, ou você vai reconhecer o próprio Cristo como teu Salvador. Ou você não vai viver coisas maravilhosas e surpreendentes que você tinha para viver. A Bíblia, no texto de Isaías 28, ela fala sobre castigo, ela fala depoimentos contras, mas ele conta que Deus é maravilhoso.
Ele conta que grande é a sabedoria do Senhor. Ele conta que tudo já está aqui, à nossa disposição. O problema é que é muito mais fácil. A senhora está sentindo uma dor? Tô. Só um minutinho. Vou pedir para o médico um remédio e sua dor vai passar. A dor vai passar? Vai. Mas ninguém vai ter uma experiência com Deus desse jeito. Nós fomos colocados na terra para que as pessoas que estejam perto de nós conheçam o Santo. Para que quando elas nos vejam, elas vejam a mão do Senhor. Para que quando elas nos experimentem, elas saibam que existem 3.000 joelhos que não se dobram a Baal. Quando as pessoas nos verem, elas precisam saber que existe um Deus que faz. E esse Deus, ele é o que ele é. E ele não precisa que a pessoa o veja para ser idolatrado. Ele precisa ser amado, vivido somente pela presença. E o responsável por fazer isso na terra é você e eu. As pessoas vão saber que Deus existe, porque você está perto deles. Já está aqui, já está à sua disposição. Ou você vai viver como se Deus não existisse? Porque talvez você pode viver também como se Deus não existisse, porque é assim que a maioria dos crentes fazem. Estou falando só de crente, tá, gente? Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, Deus vai fazer. O Pai vai acontecer. A presença do Espírito Santo vai nos alcançar. Aí sim, nossa história será completamente diferente. 2 mulheres, 2 experiências com Deus. Uma, ninguém ficou sabendo quem era Deus. A outra, onde ela passar, todo mundo vai saber que a glória de Deus está na terra. Só porque ela orou. 30 segundos. Foi o que separou o santo do profano. 30 segundos. Foi o que separou uma criança de ter que fazer uma cirurgia praticamente. De não. Mas ali ninguém conheceu Jesus. Apesar de Deus ter feito em silêncio, porque Ele faz. Onde Ele é clamado, Ele faz. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Se você acha que o Senhor está com os ouvidos encolhidos, você está enganado. O Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar. E Ele é fiel e justo para responder orações. Você tem suas orações respondidas por Deus? Não, porém não estou respondida por Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, coisas más, para a sua própria concupiscências e desejos carnais. Comece a pedir o que é do alto. Aquelas 2 técnicas, Pai. Passa esse catéter, Pai. Não que não sejam as minhas mãos, mas as suas. O catéter passou. Aquela criança teve a bexiga dela aliviada. Pai, cura essa senhora. Se não for possível, tira a dor. Ela precisa de cura. Aquela mulher teve a dor dela solucionada. E ali, Jesus não foi blasfemado. Jesus foi conhecido. E as pessoas sabem que existe um Deus que tira a dor. Quem é você? Como você vai viver? Com um Deus escondido? Com um Deus revelado? Ou um Deus inexistente? A escolha é sempre sua. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar Jesus, confessar Jesus, nos entregar a Jesus. Nós queremos um Deus declarado, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que faz novas todas as coisas, todos os dias. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade, nos leve para junto de Ti e nos faça um vaso novo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é fiel. Deixa eu te contar. Deus é fiel de manhã, Deus é fiel de tarde, Deus é fiel de noite. Ainda que você não seja fiel, ou eu também, Ele permanece fiel. É uma das características de Deus. É Ele permanecer fiel, independente de você e de mim. Mas onde você pisar,
A palavra não tem que ser blasfemada e Jesus tem que ser conhecido. Tá doendo, Poli, Jesus tem que ser conhecido. Tá bom, Poli, Jesus tem que ser conhecido. Tá mal, Poli, Jesus tem que ser conhecido. As pessoas precisam conhecer Jesus só porque você existe. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, você acorda, hein? Que a gente vai continuar esse devocional, que é para glória e honra do nome de Jesus. Um beijo, meu povo, até amanhã.